Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Em nome de Alá, o Clemente, o Misericordioso. Olá, bem-vindos aí à nossa terceira aula sobre o xiismo, né, sobre o curso completo de xiismo. Vamos falar aí, dando continuidade à aula 2, né, que é a parte 2 do vídeo sobre a sucessão. Hoje vamos falar sobre o Califado Rashidun, dando ênfase principalmente aí no Califado de Ali. Também vamos falar um pouquinho sobre a sucessão mesmo em si do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pois bem, a história de acordo com os xiitas. Vamos começar com isso, igual fizemos no vídeo anterior. Então, nós entendemos que, de acordo com o vídeo anterior, lá da questão de Gadir-Hum, que Ali ele deveria ser o sucessor imediato do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, logo após a morte do profeta Muhammad, vai acontecer um evento chamado evento Banu Saida, que é quando Abu Bakr e Omar, eles, ao verem lá as questões, eles estavam com os seus afazeres e tudo, só que pessoas que eram... Você tem dentro da religião islâmica dois tipos de pessoas, os chamados mujahirun, que eram os viajantes, e você tem os ansares, que são os apoiadores. Os ansares são aquelas pessoas que já viviam em Medina antes do profeta Muhammad ir para lá, antes dele fazer sua hégira para lá. Então, são aquelas pessoas que só tornaram muçulmanas depois, né? Depois de quando o profeta Muhammad mudou para esse lugar. E aí esses ansares, após a morte do profeta Muhammad, eles vão fazer uma reunião e vão escolher o seu sucessor. E aí Abu Bakr e Omar ficam sabendo disso e vão até esta reunião que eles estão escolhendo seu sucessor e fala que o direito seria para aqueles que eram muçulmanos mais antigos, que estavam antes e tudo, e eles colocam nesse lugar, eles colocam Abu Bakr como seu sucessor e todos, tanto os ansares quanto os mujahiruns, eles vão dar o seu apoio para Abu Bakr. Só que os xiitas eles vão relatar que Abu Bakr foi mal intencionado para isso, e quando ele recebe esse apoio, ele manda Khalid ibn al-Walid, né, ele manda que ele não aceitasse, se as pessoas não aceitassem ele como sucessor, não dessem seu apoio a ele, manda que a Khalid ibn al-Walid fosse atrás dessas pessoas para lutar contra essas pessoas, e que por causa disso isso leva a uma guerra entre os muçulmanos e aqueles que não aceitavam Abu Bakr como sucessor. E assim, essa história é mentirosa, né? Totalmente mentirosa, tanto de acordo com os historiadores mais antigos, como de acordo com o sunismo. As batalhas dos apóstatas, elas acontecem porque após a morte do profeta Muhammad, as pessoas que estavam sob a jurisdição do Estado muçulmano, elas não aceitaram pagar a zakat para Abu Bakr. Eles diziam que a zakat era só para o profeta Muhammad, e Abu Bakr disse que o zakat era para o Estado e não para ele, não para o profeta Muhammad, não para uma pessoa. E aí ele vai colocar Khalid ibn al-Walid para lutar contra essas pessoas, para que eles novamente se coloquem para a religião islâmica, para que eles entendam a religião islâmica, e vai haver essas lutas e tal, outros profetas vão começar, outros ditos profetas vão começar a aparecer na Arábia e tudo, e vai haver essas guerras apóstatas. Então, essa afirmação dos xiitas, elas não tem base nenhuma. Mas a história, os xiitas vão continuar a falar a história da seguinte forma. Abu Bakr, ele manda que todas as pessoas, na maldade mesmo, eles mandam que todas as pessoas dessem um apoio para ele, que estavam em Medina, e inclusive Ali, né? Ali seria obrigado a dar o seu apoio para Abu Bakr, mas ele não faz de início. E aí Abu Bakr, na maldade, de acordo com essas pessoas, sempre Abu Bakr é colocado como uma pessoa má, como uma pessoa que está tomando as coisas, os direitos de Ali, está tomando os direitos dos Ahlul Bayt, dos descendentes do profeta. E aí é dito que Ali, ele vai tomar uma fazenda que o profeta Muhammad deixou de herança para Fátima, e aí com isso ela vai adoecer
e depois ela morre, né? E ainda depois de tomar essa coisa, eles vão dizer que Abu Bakr mandou pessoas irem até a sua casa, a casa de Fátima, no momento que Ali não estava, e para eles pegarem Fátima à força, para irem obrigar ela a dar o seu apoio para Abu Bakr, né? Porque aí a comunidade muçulmana entenderia que se Fátima está dando o seu apoio a Abu Bakr, logo ele realmente é o sucessor do profeta Muhammad. E aí eles dizem que esses homens vão até a casa de Fátima, que ela estava lá dentro, e que ela resolve não abrir a porta, porque Ali não estava presente e tudo, e aí essas pessoas queimam a porta da casa de Fátima e abrem a porta em cima dela, e aí por causa disto, ela que estava grávida do seu filho Munsen, ela acaba perdendo esse bebê, e que se torna, né, antes do tempo, ele se torna Shahid antes mesmo de nascer. E aí eles invadem a casa e levam a Fátima. Alguns xiitas eles vão sustentar, eles vão apoiar que quem estava no comando dessas pessoas que queimaram a porta da casa de Fátima foi Omar ibn al-Khattab. Alguns xiitas chegam a dizer isso para colocar os dois, tanto Abu Bakr como Omar, as pessoas extremamente más que só queriam poder. Essa é a história de acordo com os xiitas, né? Que todos os direitos de Ali e de Fátima e dos Ahlul Bayt foram tomados por essas duas pessoas na maldade. Essa é a afirmação que eles fazem. E aí fica uma pergunta que eu sempre faço depois de ouvir essa história, que é: Ali era um covarde? Porque assim, Ali sofreu todo tipo de injustiça que ele poderia sofrer, né? E Ali ele é visto pelos xiitas como uma pessoa com um grande senso de justiça, integridade, valentia, e ele é uma pessoa infalível. Se ele sofreu esse tanto tipo de injustiça, foi obrigado, perdeu os seus direitos como sucessor, depois ele perdeu os seus direitos sobre as heranças que ele tinha, viu seu filho morrer, ele viu pessoas tão más fazendo isso, e ele não fez absolutamente nada. Ele não lutou contra aquelas pessoas, ele não fez absolutamente nada contra essas pessoas, e principalmente ele foi e deu o seu apoio para Abu Bakr. Depois de um tempo, ele deu seu apoio para Abu Bakr, deu seu apoio para o seu sucessor, que foi Umar ibn al-Khattab. Imagina só, ele dando apoio para a pessoa que teria matado seu filho, né? Ele não só deu apoio, como depois ele deu o nome para alguns de seus filhos de Abu Bakr e de Omar e de Usman, né? Ele depois deu seu apoio para Usman também. E aí ele dá o apoio para quem fez mal para ele. Então, assim, não tem algo errado nessa história? Porque assim, Ali está sendo uma pessoa totalmente covarde e não lutar contra a injustiça que ele sofreu. E aí fica a pergunta, ele era um covarde? Não tem nada de errado nessa história, mas isso fica para você responder, se você quiser deixar nos comentários aí. Como eu disse no vídeo anterior, só estou sempre aberto para qualquer tipo de debate que venha a ser esclarecedor sobre todas essas coisas que eu levanto aqui no vídeo. Pois bem, aí depois da morte de Usman, né, nós vamos ter nós vamos ter o califado de Ali, nós vamos entender esse califado de Ali. Pouco antes da morte de Usman, vai existir um homem chamado Abdullah ibn Sabah. Nós vamos falar sobre essa pessoa depois, um pouco mais sobre essa pessoa no próximo vídeo. Nós vamos entender o que essa pessoa pregava e que praticamente o que os sabaías pregavam, né, os seguidores de Abdullah ibn Sabah pregavam, é a base do que vai virar o xiismo depois. Mas nós vamos entender isso mais para frente. Esse Abdullah ibn Sabah ele estava por trás de pessoas que enviaram cartas para os diversos governantes muçulmanos pedindo para que eles se rebelassem contra Usman, porque Usman estava dando cargos políticos para as pessoas que eram da tribo dele, né? Então, assim, que eram os omíadas. E aí eles vão dizer que isso era nepotismo e não sei o que, e eles queriam que Usman fosse substituído por Ali. Como Ali estava dando seu apoio para Usman, Ali não queria, ele queria que Usman continuasse no poder. Isso foi se tornando cada vez uma pressão cada vez maior, e essas pessoas acabaram depois ele tomando a casa de Usman e matando ele dentro da sua própria casa. Usman é morto dentro da sua própria casa por essas pessoas que fizeram essas intrigas. A maioria deles seguidores de Abdullah ibn Sabah.
E aí, logo após a morte lá, Ali é colocado como sucessor de Usman, ele é colocado como califa. Todos o apoiam, menos a região da Síria e do Egito. Essas duas regiões eles vão apoiar Muawiyah. Muawiyah não se coloca como califa inicialmente. Né? Ele somente vai dizer que não vai apoiar Ali como califa enquanto ele não encontrar quem foram os assassinos de Usman. Só que era muito difícil de saber quem assassinou Usman, porque foram várias pessoas que entraram dentro da casa de Usman. Então, Ali ele vai falar que ele vai se ater a outras coisas mais importantes da comunidade muçulmana do que a encontrar quem matou Usman. E logicamente, quem matou Usman, ele era, né, Muawiyah, ele era da família, ele era da tribo de Usman. Então, ele vai ficar com muita raiva e ele não vai dar seu apoio para Ali no início. E daí, no início não, praticamente durante o tempo todo ele não dá seu apoio a Ali. E aí a pressão vai ficando tão forte para que Ali faça essas coisas, para que ele encontra essas pessoas e tudo, que ele resolve mudar a sua capital. Ele sai de Medina e torna a capital do mundo islâmico na cidade de Kufa, no Iraque. Ele se muda para Kufa, no Iraque, e aí vai ter as primeiras guerras entre Ali e Aisha, né? Aisha é a filha de Abu Bakr, que vai dizer vai dizer as mesmas coisas, que tinham que achar os assassinos e etc., mas é uma luta que acontece por um extremo engano que acontece entre os soldados e tudo. Não era uma luta que era para acontecer, né? Ia haver uma conversa entre os dois e acabou acontecendo a luta, mas Ali trata Aisha no maior tipo de respeito e tudo, envia ela para Medina depois da luta, cercado por vários de seus soldados e etc., trata ela com o extremo respeito que ela realmente merecia. E aí Ali volta para Kufa e tudo, e depois vai lutar de novo contra o exército de Muawiyah, só que os dois vão entrar em um acordo durante a luta, para que não haja luta, para que não houvesse derramamento de sangue. E aí algumas pessoas que não foram contra esse acordo vai surgir e vai dizer que tinha que ter havido a luta e tudo, e vão ser os Hariditas, né? Hariditas é uma palavra em árabe que significa separadores. Essas pessoas, elas vão dizer que Ali estava errado e que Muawiyah estava errado, que eles tinham que ter lutado e tudo, e depois, por fim, um desses Hariditas vai matar Ali dentro da mesquita de Kufa durante uma das suas orações. Hassan vai assumir como califa no seu lugar, né? Ele fica no poder durante 6 meses, depois ele faz um acordo com Muawiyah, e aí Ali é enterrado e tal, nessa imagem que aparece aí na foto, que é na cidade de Najaf, perto de Kufa, no Iraque. E esse daí é o local que Ali está enterrado nos dias de hoje. Então esse aí é a história, principalmente de como os xiitas colocam a história. A parte do califado de Ali, ela é conhecida tanto pelos xiitas como dos sunitas igual, a forma que eu relatei é igual entre os dois. Vocês podem ver isso nesses 2 autores que eu coloquei aí, desculpa, nesses 2 livros que eu coloquei, porque são do mesmo autor. São 2 bons livros que tem sobre esta época, e eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, e eu espero vocês na nossa próxima aula aí sobre a religião, sobre o xiismo, na aula que nós vamos falar principalmente sobre Abdullah ibn Sabah e as bases iniciais do xiismo.